Pessoal, bom dia. Deixa eu conectar aqui. Vamos lá. Pessoal, do que nós estávamos vendo da aula passada de combustíveis, alguém tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida específica aí? Podemos ir para frente? Vamos lá, se bem que combustível a gente vai ficar voltando, tá? A gente vai sempre voltar um pouquinho para pegar algumas informações. Então a gente está falando aí dos 3 principais tipos de combustíveis, né? Que são os sólidos, os líquidos e o gasoso. Vamos lá. Então vamos ver aqui a parte de combustão que a gente começou a ver na aula passada. Vamos lá. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da parte de combustão, tá? Mas lembra que nós vamos ver como engenheiro mecânico, tá? Não como engenheiro químico. Engenheiro químico vê num nível um pouquinho diferente, tá? Aí nós começamos a falar disso daqui. Isso aqui é um exemplo lá da tratamento de petróleo. Vou passar aqui para frente. Aqui, nós começamos a falar da equação de reagente, né? Equação de combustão, que é aquela que a gente já viu lá em química, lá no segundo grau, etc. Aquela mesma equaçãozinha lá. Então essa é um exemplo aí de uma equação bastante simples, tá certo? Só para a gente começar a identificar aí quem é quem na equação. Você tem aqui o seu combustível, um oxidante e o produto, que são os gases de combustão, tá? Aí pegar a equação bastante simples aqui, você tem um carbono, um oxigênio e o seu produto é esse aqui, ó. Aí eu lembro daquela balanço de massa, né? Você tem do lado direito, você tem que ter do lado esquerdo, tá? Agora para manter a massa, só vai estar em outro lugar, tá certo? Então aqui você tem o seu combustível, que é o carbono, o oxigênio, e com o produto você tem a associação dos dois aqui para como CO2, tá certo? Esse conceito aqui, na verdade, tá? É o conceito que você vai ter no processo de combustão lá de caldeira, aí independente do combustível, tá certo? Independente daquele valor lá que a gente viu, que é o coeficiente de excesso de ar, tá? Depois a gente vai ver esse negócio aí, mas aqui é só para ilustrar que é em cima dessa reação aqui, ó, que a gente consegue controlar o processo de combustão, tá certo? A Andréia trouxe hoje, parece que tinha chegado ontem, ela trouxe agora aqui no laboratório, um analisador de gases. Então, se eu tenho um processo de combustão e eu coloco a sonda lá no gás de combustão, aí eu consigo ler o que está sendo gerado na combustão, tá certo? E aí eu consigo verificar se a minha reação, ou seja, o meu combustível está com excesso de ar, se não está com excesso de ar, eu consigo monitorar isso tudo aí. E a partir disso eu consigo organizar meu processo de combustão, né? Melhora um pouquinho a vazão de ar, tira um pouquinho, puxa um pouquinho de combustível, ou seja, sem eu analisar esse produto aqui, ó, aí fica difícil da gente conseguir controlar, tá certo? É dessa forma que se faz aí
na indústria. Tá? Então aqui é só um exemplo daquela reação estequiométrica. Tá? O que é o seu combustível, o que é o seu oxidante e o que é aquele produto. Então esses daqui são os reagentes. Tá joia? E aí a gente faz o balanço de massa. Aqui de oxigênio. Aqui de hidrogênio nós temos 2 kg de hidrogênio, na verdade 1 kmol, né? Se for tanto na análise molar quanto na análise de massa, tem que fechar aí no final das contas. Tá? Então a gente tem isso daqui de massa de hidrogênio, isso daqui de massa de oxigênio e isso daqui de massa do seu produto. Tá? Então essa, só para a gente lembrar aí como é que é essa equaçãozinha aí de química. Tá? E aí agora, como é que a gente faz esse balanço para os combustíveis que a gente viu na aula passada? E aí agora o seu combustível não é mais tão simples quanto esse daqui, né? A não ser que você vai comprar oxigênio, hidrogênio puro e colocar para queimar, oxigênio puro e colocar para queimar. Caso contrário, que esse oxigênio aqui, ó, ele vai vir de onde? Do ar atmosférico. Tá certo? Só que o ar atmosférico ele não é só oxigênio. E o seu combustível não vai ter só carbono, e não vai ter só hidrogênio, não vai ter só alguma outra coisa. Né? Vai vir um monte de coisa aí. Tá certo? Essa foi aquela informação que a gente teve lá naquelas tabelas de composição. Então a lenha tem quantos por cento de carbono, quantos por cento de hidrogênio, quantos por cento de enxofre, quantos por cento de não sei o que, tudo isso vai ter que entrar na equação. Tá joia? Então aqui mais um exemplo do metano, né, da queima do metano. Ou seja, para eu conseguir queimar isso daqui de forma teórica, ou seja, a estequiométrica, eu preciso de 2 oxigênios. Com isso eu formo isso daqui e isso daqui, ó. Então como é que eu sei, como é que eu consigo verificar se a minha queima do metano está ok? Eu pego um analisador de gases, coloco lá no escape, lá no produto de combustão e, por exemplo, eu fico monitorando o CO2. Tá certo? Fico monitorando o CO2, a quantidade de CO2. CO2 tem que aparecer. Aqui, ó. Se aparecer alguma outra coisa aqui, além de CO2 e água, o que está acontecendo? A combustão não está ok. E aí é a hora que eu vou lá no início e tento corrigir. Tá certo? Então dessa forma que a gente consegue fazer esse monitoramento e adequar a combustão. Mas no caso aqui estequiométrico, o ideal, né? Na queima do metano aí você tem oxigênio e vai te dar como resultado CO2, H2O e, é claro, né, mais a energia aqui, que não está apresentada aqui, mas a energia que é liberada. Então, como eu falei, o oxigênio, ele faz o papel do oxidante, beleza. Mas só que o oxigênio a gente não vai, em sistema nenhum você pega oxigênio puro e coloca lá dentro para queimar. Oxigênio puro você usa medicinal, tá? Não sei se vocês lembram no período da Covid, quando começou a dar falta de oxigênio, vocês lembram qual foi a alternativa? Vocês lembram? Pegar o oxigênio industrial. Estão lembrados? Pode. Depende do nível de pureza. O oxigênio, o que a gente chama de oxigênio medicinal é uma coisa. Você não tem só oxigênio, você tem algumas outras coisas lá dentro, só que controlado, em um certo nível. O que a gente chama de oxigênio industrial, também não tem só oxigênio, tem outras coisas lá, só que dentro de um certo nível. Se for compatível, não extrapolar o limite, aí você até pode usar de um para outro. Então teve um período lá que faltou oxigênio praticamente no país inteiro e começou a pegar oxigênio da indústria. Aí aonde você usa oxigênio na indústria? Vocês estão lembrados aqui? Solda.
processo de solda, processo de corte. Então começou a pegar da indústria, só que aí começou a faltar na indústria. Pegou da indústria para alimentar a área hospitalar, e aí começou a faltar na indústria. Só que aí depois começou a normalizar, tá certo? Mas foi uma alternativa. Então o oxigênio que a gente está falando aqui, ó, que aparece aqui na estequiométrica, é o oxigênio puro. Só que num processo industrial de queima, você não vai usar oxigênio puro, a não ser no caso de uma solda, que aí você precisa ter um controle um pouco mais apurado do seu reagente, né, de tudo isso aqui, ó, porque senão começa a aparecer defeito na solda, tá certo? Vocês estão fazendo, vocês fizeram já processo de soldagem lá com demónstro? Já fizeram? Aí vocês viram a influência do gás no resultado da solda? Pois é. Para a combustão, isso vai influenciar? Vai. Mas talvez não num nível que você percebe, por exemplo, um processo de solda. Tá certo? Um processo de tratamento, alguma coisa assim. Tratamento térmico, alguma coisa assim. Você precisa de um ambiente controlado, e aí isso é controlado pelo gás. Tá certo? Então lá talvez seja mais sensível a presença de outros componentes aqui, ó. No processo de combustão, como eu falei, em casa, a gente nem vai perceber isso. Tá certo? Num processo de combustão numa caldeira a lenha, talvez você nem vai perceber tanto isso. A diferença da composição de quem você está pegando o oxigênio, que é o ar atmosférico. Tá? Talvez você vai conseguir perceber uma certa diferença quando você tem um dia chuvoso e um dia seco. Aí é por conta da umidade relativa do ar. Aí pode ser que você vai conseguir perceber alguma diferença. Caso contrário, vai ter diferença? Vai, mas talvez você nem perceba essa diferença. Tá? Então o ar que a gente tem, o ar atmosférico, na verdade ele tem muito mais componentes do que só esses três, tá? Você tem uma pancada aí de elemento no ar. Normalmente, o que é aceitável ir para esses níveis de cálculo que a gente está fazendo, nível industrial, você considerar que o ar seja composto de oxigênio, nitrogênio e argônio, está passado de bom. É o que eu falei. O nosso nível de detalhamento é isso daqui. Um engenheiro químico vai querer saber o resto das composições. Tá certo? Um químico industrial, provavelmente vai querer saber o resto da composição. Para a gente, no caso de solda, por exemplo, talvez esses três componentes aqui sejam suficientes para você conseguir monitorar. Tá certo? Então a gente tem o que é normalmente aceito para a grande maioria dos processos industriais aí, o ar composto disso daqui, ó, oxigênio, nitrogênio e argônio. Tá joia? Então isso daqui é o que vai entrar aqui, ó. Aí agora a gente tem algumas alternativas, ou seja, algumas aproximações, que é o seguinte. A primeira hipótese, eu vou falar o seguinte, ó, o meu ar, o ar atmosférico que a gente está pegando, ele é daquele jeitinho lá, só tem oxigênio. Aí eu vou tirar dessa ponta aqui, ó, o nitrogênio e o argônio. Eles estão lá, só que eles não participam da reação química. Ou seja, então você está tirando do seu sistema esses dois elementos aqui, ó. Tá joia? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, você vai falar o seguinte, ó, o argônio é muito pouquinho, é 1% só. Então eu vou considerar oxigênio e o nitrogênio. E esse 1%? Esse 1% aí eu deixo na conta de alguém. Por enquanto, vamos pensar assim. Tá certo? Então, duas hipóteses. Primeira, eu considero que tudo é oxigênio. Tá certo? Só que aí, quem não participava da equação, eu vou falar o seguinte, ó, mas e os 79% aqui, ó, tá faltando? Ele tá lá, mas ele não participa da reação. Como assim?
ele entra e sai do mesmo jeito. Então ele não está roubando energia da reação. Ele existe, mas ninguém sabe. Vamos dizer assim. Ele está lá, está na reação, tem o balanço de massa, mas ele não participa. Então ele entra e sai na mesma condição, na mesma temperatura que entra e sai. Tá certo? Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, eu vou falar o seguinte, ó, o meu ar atmosférico é composto de oxigênio e nitrogênio. Agora os dois participam da reação. E o argônio, como é 1%, eu vou deixar de lado. Tá certo? Terceira hipótese é você considerar tudo. Só que aí você vai falar o seguinte, ó, o meu ar é composto disso, o 1% que estava faltando, que era do argônio, eu vou colocar na conta do nitrogênio. Então o nitrogênio que era 78, agora ele é 79. Então eu estou teoricamente substituindo argônio por nitrogênio para conseguir encaixar o balanço de massa. Tá? Então agora o seu ar, ele não é mais 21,78, ele é 21,79. O 1% que faltava aqui, que era do argônio, agora ele entrou na conta do nitrogênio. Então você está considerando aqui que o seu ar atmosférico é composto por dois elementos, oxigênio e nitrogênio. Pronto, então beleza. Essa é a hipótese mais utilizada que a gente consegue encontrar aí na literatura. E é uma hipótese razoável para a grande maioria dos cálculos de combustão que a gente faz. Vocês vão encontrar aí na rua. Tá? Então isso que a gente vai fazer isso aqui, ó, que é os 79%, aí na literatura a gente vai chamar esse nitrogênio, que agora ele vai ser chamado de nitrogênio atmosférico. Então seria um novo elemento químico. Na verdade não é o nitrogênio, é o nitrogênio atmosférico. Ah, mas qual que é a diferença desse nitrogênio para o nitrogênio atmosférico? É que na atmosfera você está pegando a conta do argônio e colocando lá na bolsinha dele. Então a massa, etc., para fechar a equação do argônio, vai na conta do nitrogênio, que a gente está chamando agora de nitrogênio atmosférico. Então agora o peso molecular dele é 28,16. Aí se você olhar pela tabela, você vai ver que dá um pouquinho diferente do nitrogênio. Tem uma tabela aqui, deixa eu ver se eu acho aí. Cadê? Ah lá. 14 um pouquinho. Então esse é o nitrogênio que a gente chama de nitrogênio atmosférico, tá? Então agora, aquela minha equação do metano, agora com essa hipótese de considerar hidrogênio, ou considerar o oxigênio e nitrogênio, agora você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Então esse é o seu ar atmosférico agora. Esse é o seu oxidante, tá certo? Então aí continua gerando CO2, continua gerando uma parcela de água, e o restante sai aqui, ó. Tá certo? Então essa agora é a sua reação química do metano, que antes era só oxigênio, agora é oxigênio e nitrogênio. Então na hora que o fiscal vai lá fazer a vistoria na caldeira, ver se está tudo ok, o que ele faz? Ele pega o sensor dele, coloca lá na chaminé e fica analisando os gases. Aí vai verificar quanto de CO2 está saindo, quanto de água está saindo, quanto de nitrogênio está saindo, e se tiver desbalanceado aqui, aí começa a aparecer oxigênio aqui, ó, que aí é o excesso de ar, tá certo? Então vai começar a aparecer, por exemplo, oxigênio aqui, ó. Se você nessa equação aqui vai aparecer. Eu coloquei um pouquinho mais de excesso de ar. Aqui, ó. Isso.
que é a relação ar-combustível. Aqui, ó. Então, essa era a relação estequiométrica. Na hora que eu coloquei um pouquinho de excesso de ar, ou seja, aquele coeficiente lambda de 1,5, aí começou a aparecer oxigênio lá. Aí começa a aparecer oxigênio líquido. Tá certo? Por quê? Porque ele não consegue reagir com mais ninguém. O oxigênio que era necessário para reagir com o carbono já reagiu e formou aqui, ó. Tá? O que era necessário para reagir com o hidrogênio já reagiu e formou aqui. Aí ele não vai reagir com o hidrogênio e vai sair oxigênio lá do outro lado. Então é assim que você consegue monitorar. Então olha só como que é interessante a forma que você apresenta a informação. Se eu falar para você, ó, a combustão é ecológica, ela gera oxigênio. Olha lá, tá lá, ó. Olha lá, ó. Queimar combustível fóssil é bom para a natureza. Gera oxigênio, olha lá, o oxigênio livre lá. Fala. Tipo assim, dependendo do que eu estiver queimando, pode ser que reaja com o hidrogênio. Porque aí o hidrogênio não reagiu. Não reagiu. Aí dependendo do que eu estiver queimando, pode reagir. Pode ser que vai açair. Tem dois componentes que vão aparecer aqui nos produtos aqui, que são dois componentes bastante utilizados pela legislação, que são os NOs e os SOs. São os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Então, em algum momento, alguma coisa vai reagir com o nitrogênio. É a hora que vai aparecer os NOs. Esse NO você tem que cortar no zero. Você não pode lançar isso na atmosfera de forma nenhuma. Às vezes aparecem por quê? Porque vai estar desbalanceado? Vai estar desbalanceado. Já a gente vai chegar lá na hora que começa a formar esse negócio. Mas como é que começa a formar coisa aqui, ó? A partir do que você tem aqui, ó. Então aqui só formou CO2 e H2O, porque aqui o seu combustível é só o metano. Só que a gente viu que o nosso combustível não é só assim, né? Ah lá, vamos pegar por isso que eu falei que a gente ia ficar voltando aqui, ó. Aqui, ó. Então, se eu pegar uma tabela como essa aqui, não, tem poder calórico, composição de combustível, tá? Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Esse é essa aqui. Não. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, aqui, a lenha seca, o que ela tem na lenha? Eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio da lenha. Tá certo? Então essa é a minha composição. Então no lado esquerdo aqui da equação, ó, vai ter que aparecer isso tudo. No lugar de CH4 vai aparecer aqui lá. Carbono, hidrogênio, etc. Tá certo? Se eu pegar um outro combustível, vamos pegar aqui, ó. Ah lá, ó, agora aqui, ó, a serragem tem enxofre. Tem enxofre lá no combustível. O enxofre tem enxofre e o bagaço de cana tem cloro. Então onde é que vai sair esse enxofre e esse cloro? Lá do outro lado. Se o enxofre reagir e sair os SOs, aí é a hora que você tem que cortar o negócio. Você tem que rever o seu processo de combustão, porque está saindo enxofre, óxido de enxofre lá do outro lado da equação. É a hora que, se o fiscal aparecer, fecha a sua caldeira. Tá certo? E aqui o cloro. Aqui, ó. Vai aparecer os produtos clorados também lá do outro lado da equação, que ele não vai aparecer, não vai reagir. Tá certo? Então, cada combustível. Então, por exemplo, você está queimando lá hoje a borra de café. Beleza. Não tem nada de enxofre, não tem nada de cloro. Tá certo? Aí de repente você vai e compra serragem. Ah, vou usar serragem, está baratinho. E aí você vai e começa a queimar serragem. O que começa a aparecer lá do outro lado da equação? Algum derivado de enxofre.
Aí se você não tem um processo de pós-queima para tratar esse gás de combustão, para retirar o enxofre, você está no perigo. Legislação chegar, pega a sua caldeira e ainda te leva uma multa. Tá certo? Então, não é um simples ato de você só trocar o combustível. Tá certo? E aí, como é que você evita de sair esse negócio aqui na combustão? Bom, se ele está no combustível, ele vai sair. Ele não vai sumir, não vai desaparecer. Ele vai sair lá no processo de combustão. Você só tem que ter um processo de limpeza que garanta que você vai retirar o enxofre e o cloro. Aí eram dois processos, você não ia precisar se você tivesse casca de arroz e borra de café. Tá certo? Então aqui, ó, bagaço de cana, aqui, ó. Essa é a composição média, ó. Aqui, ó, casca de arroz, cloro, ó, tudo isso daqui, ó, é produto que vai sair lá do outro lado. É produto que vai sair, assim, componente, né, que vai sair desse lado aqui da equação. Aí dependendo da composição do seu combustível e do excesso de ar, aí você começa a associar o oxigênio com alguma outra coisa. Aí é a hora que você começa a gerar chuva ácida. A sua caldeira começa a gerar isso aí, porque esse negócio vai para a atmosfera, começa a reagir com ar atmosférico, pronto, começa a gerar uma chuva ácida. Tá joia? Então, essa é a equação que você vai utilizar para controlar o seu processo de combustão. Então, sem um analisador de gases, você nunca vai saber se você está queimando bem ou se está queimando mal. Tá? Não estou nem falando em questão de custo. Agora, tudo isso daqui vai interferir também lá na questão do custo. Mas, sem um analisador de gases, você não sabe se você está dentro dos limites de lei ou se você está para fora. E aí que é o perigo. Tá agora? Então, por enquanto, ó, o que a gente está vendo é a parte teórica. Então, essa é a hipótese que a gente normalmente vai utilizar. Então, essa é a hipótese que normalmente a gente utiliza dessa composição do ar, tá? Oxigênio e nitrogênio, nessa proporção, aqui, ó, 21,79, e aí esse é o balanço. Aí aqui você tem uma forma de calcular esses coeficientes, né, se for fazer na mão, mas assim, a gente não vai fazer isso na mão. Você tem hoje programas que fazem esses cálculos na mão, além do que, para cada combustível, você tem praticamente a equação pronta, já desenvolvida. Agora, então a gente não vai ficar fazendo cálculo de coeficiente. Você sabe qual que é o seu combustível, qual que é o seu oxidante, qual que é a sua relação ar-combustível que você está utilizando, aí você faz o balanço dos seus produtos. Tá agora? Então, essa é uma forma de você calcular os coeficientes, ou seja, quanto está saindo de cada componente lá na sua reação de combustão. Então, aqui do metano, a relação que ele está falando de relação ar-combustível é aquela relação que a gente falou na aula passada. Quanto de massa de ar que eu preciso para queimar quanto de massa de combustível. Essa é a relação ar-combustível. É isso que no carro você vai chamar lá de mistura rica e mistura pobre. É a relação ar-combustível. Tá certo? É a mesma relaçãozinha lá, só que lá no carro se chama de mistura rica e mistura pobre, aqui você está chamando de relação ar-combustível. Praticamente a mesma ideia. Então, nesse caso aqui, ó, para sair isso daqui, ó, você tem uma relação ar-combustível de 17,19. Significa o quê? Que eu preciso de 17 kg de ar para 1 kg de combustível. Tá jóia? Então, se no seu analisador de gases está saindo coisa demais aqui, ó, pode ser que seja sua relação ar-combustível. Entendeu?
Talvez nem seja a composição do combustível, talvez seja só regulagem do ventilador. Está colocando ar demais, aí vai desbalancear esse negócio aqui, ó. Tá joia? Então, essa aqui é imprescindível para você conseguir monitorar. Então, aqui é aquela tabela que você tem lá dos pesos moleculares, né? Opa. Aí aqui é uma equação geral, tá certo? Para você calcular os coeficientes, tá? E aqui um exemplo do cálculo. Esse ar que a gente está chamando aqui é o que a gente está chamando de ar teórico, que vem lá da relação teórica, tá? Então a relação ar-combustível, massa de ar com massa de combustível, aí você tem tanto a relação mássica quanto a relação molar, tanto faz, tá? E aqui a equação um pouco mais completa. E aí vem agora a questão do excesso de ar, que é isso aqui. Ó. Aqui alguns exemplos que eu deixei lá no slide, para vocês darem uma olhada no exercício. Mas vamos lá. Opa, só tem um exercício aqui. Aqui, ó. Beleza. Todo mundo entendeu o conceito que é agora da reação química, da combustão? Beleza. Depois a gente volta lá nos exercícios, tá? Então, o que você libera de energia numa reação? Depende do que você tem de reagente e do que você tem de produto. Aí vocês lembram lá de termodinâmica, entalpia de formação? Mais ou menos. Mas a ideia da entalpia de formação todo mundo lembra? Não precisa lembrar as continhas não, mas a ideia todo mundo lembra? Que é o seguinte: todo produto, né, todo componente, vamos dizer assim, para você obter ele, ou você vai obter liberando energia, ou você vai obter injetando energia, certo? Beleza. Como é que eu sei se para obter aquilo eu vou liberar energia ou se eu vou ter que injetar energia? Através dessa relação aqui, ó. Balanço de energia, né? E através da que a gente chama de entalpia de formação, tá certo? Então olha só, então se eu sei, vamos voltar aqui um pouquinho. Então se eu sei que tem alguém que para aparecer lá do outro lado, ele rouba energia, ou seja, roubar energia vai ter que eu ter que injetar energia para aparecer aquela coisa lá. E se eu sei que para aparecer alguém lá, ele vai liberar energia, então o que eu tenho que evitar para aparecer aqui, por exemplo, na parte direita da equação? O que eu tenho que evitar de aparecer aqui, ó? Tudo aquilo que rouba energia. Que para aparecer lá, eu vou ter que injetar energia para formar aquele componente. Aí é a hora que você começa a perceber na eficiência da caldeira. Então, a presença de alguns elementos aqui, ó, não é só a questão ambiental, né? Porque a gente está vendo aqui deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó. Não é só uma questão ambiental, só de questão de produto que é tóxico ou não. Mas se aqui começa a aparecer algum componente ou alguma composição que para ela aparecer eu preciso estar injetando energia, aí você começa a afetar o desempenho dessa caldeira. Porque ao invés da energia ir para o seu vapor, ele está indo para formar isso aqui, ó. Entendeu? Então eu não posso simplesmente ficar alterando aqui e ficar alterando o coeficiente de excesso de ar. Porque senão, além de ter o risco de gerar algum produto aqui que é proibido, vamos dizer assim, ainda corro o risco de gerar produto aqui
que vai roubar a energia da minha combustão. Então tem tanto a questão ambiental quanto a questão de eficiência da caldeira. E é a hora que você começa a perceber, tá certo? Aí a questão da eficiência, você não precisa nem de analisador de gás para saber que o trem está começando a desandar. Porque aí você começa a gastar mais combustível para gerar aquela mesma quantidade de vapor que você gerava antes. Então você gastava 1 kg, agora você está gastando 1,1 kg de combustível. Ah, agora, nossa, 1,2 kg, ou seja, aí começa a ter problema de eficiência de caldeira, tá certo? Então, não é simplesmente sair alterando esses valores que você vai melhorar a situação. Da mesma forma, é o que o fulano faz lá no seu carro quando você leva na oficina. Faz assim, na oficina boa, tá, gente? Que vai pegar um sensorzinho, vai ver o que está sendo formado, tal, etc. Então você pega, por exemplo, o manual do carro e ele fala o seguinte, ó. Então se o carro for a gasolina, para esse modelo, qual que é a sua relação ar-combustível? Tal. Aí você começa a perceber que o carro está fraco. Ou seja, pode ser que esteja sendo formado lá na sua combustão um produto que está pegando energia da combustão e jogando para dentro dele, em vez da energia da combustão e para o pistão. E a hora você tem que fazer a regulagem. Aí o que ele vai fazer? Ah, vamos fazer a limpeza de bico. Bom, se você não consegue controlar a vazão de combustível, é a hora que você não consegue controlar a equação. Vamos fazer a limpeza do filtro de ar, de novo. Vamos fazer a verificação do sensor de fluxo de massa. Ou seja, se você não sabe controlar quem está entrando na equação, você não vai saber dizer se ela está ocorrendo de maneira correta ou não. Tá certo? Então é exatamente isso aqui que o mecânico, falando mecânico bom, ele vai fazer. Tá? E aí essa entalpia de formação, você tem isso aqui, ó. Então se a sua entalpia de formação for menor que 0, significa o seguinte, que para formar aquele componente, você tem uma reação exotérmica. Ou seja, então vai liberar energia para que aquela coisa apareça lá do outro lado. Se a sua entalpia de formação for maior que 0, significa que se aquele produto aparecer lá no finalzinho, lá do lado direito, significa que ele roubou energia de alguém, você deve que injetar energia para formar aquela coisa lá. Tá? Então vamos ver aqui na tabela, só para a gente ter ideia aqui. Aqui, ó. Então o que é, vamos dizer assim, o que seria interessante aparecer do outro lado da equação? Uso de entalpia de formação menor que 0, que aí são reações exotérmicas. Então olha lá, quem aqui aparece lá que tem entalpia de formação menor que 0? Ó, CO, entalpia de formação de menos 110. Então para aparecer o CO, eu tenho que liberar energia de algum lugar. Aí vai aparecer o monóxido de carbono. Para aparecer o CO2, eu tenho que liberar mais energia ainda de alguma reação para aparecer o CO2. Tá certo? Agora olha aqui. E na hora que aparece o oxigênio sozinho lá do outro lado, ó, olha o tanto de energia que ele rouba. Então ele pode estar roubando energia de uma parcela que foi liberada para aparecer o O2, ele vai pegar uma parcela dessa energia e vai se formar. Então, de novo, como é que você consegue deturpar as informações? É ruim formar oxigênio. Você está roubando energia para formar oxigênio. E olha como é bom você formar o monóxido de carbono e dióxido de carbono. Olha a tanta energia que você libera. Não pode sair dessa sala não, viu, gente? Entendeu? Mas isso é uma questão termodinâmica, tá certo?
Estou falando o seguinte, que se aparecer CO, CO2, H2O lá do outro lado da equação, significa que você teve uma reação exotérmica acontecendo. Aí assim que a coisa vai se formar. Se apareceu, olha aqui, ó, agora que tudo é ladrão de energia, ó, oxigênio, hidrogênio, o H, ó, tudo aqui é ladrão de energia, ó. Todos esses positivos aqui são ladrões de energia. E para formar ele lá do outro lado, ele vai ter que pegar a energia de alguém. Então a energia que iria lá para o pistão do carro, a energia que iria lá para o vapor, só que não vai porque você está precisando dela para formar alguém lá do outro lado. Aí por que você vai precisar dessa energia? Porque você desregulou a quantidade de combustível em relação ao ar combustível. Se apareceu um combustível que tem componente estranho lá, aí vai ter que aparecer na equação. Tá? É o exemplo lá daquele combustível que antes não tinha enxofre e agora tem enxofre. Então o enxofre vai aparecer aonde? Vai aparecer lá do outro lado da equação. Tá certo? E aí a gente tem isso aqui, ó. Por exemplo, dessa tabela aqui dos valores de entalpia de formação. Opa, essa máscara está apertada. Aqui, ó. Então a entalpia de formação. Os metanos, ó. Polipropileno, etileno, propano, etano, tudo aqui, ó. Então, de informação, é só tomar cuidado aí com as unidades. Tem tabela que está em quilojoule, que está em quilojoule, tem um que está em quilocaloria. Ó, está em BTU, essa aqui está em quilojoule. Só tomar cuidado aí com as tabelas. Tá? Então, essa é a ideia dessa entalpia de formação. Tá certo? Tranquilo até agora? Todo mundo conseguiu entender? Então vamos voltar nesses exercícios aqui para a gente ver como é que é feito esse balanço. Só para a gente lembrar um pouquinho da química. Assim, na prática, ninguém faz essas contas na mão mais. Não faz, porque uma caldeira mais simples que seja, né? Você tem todo um sistema de controle, sistema de supervisão, sensores, etc. Isso daí é praticamente automatizado. Mas o que é importante você saber? Saber interpretar aquelas informações que estão aparecendo lá, porque senão você fica um monte de dados lá e não tem nem noção do que está acontecendo. Tá certo? Então, pega esse exemplo aqui, ó, aqui eu só estou enganado, está lá do livro do Termodinâmica, do Van Valen, não estou enganado. Então, a relação molar, ou relação mássica, né, a relação ar-combustível. Tá? Então, a molar é o quê? Ó, o que você tem do seu oxidante, que é o seu ar, com o que você tem do seu combustível. Essa é a relação. Tá certo? Aqui o seu ar, vamos dizer assim, o seu ar é exatamente essa composição aqui, ó. Aqui ele não tem nenhuma parcela de excesso de ar. Tá? Está o 100% aqui, ó. Isso daqui, deixa eu ver se está com excesso de ar aqui. Aqui, ó. Esse coeficiente aqui, ó, pode representar um excesso de ar, ó. Vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui representa um excesso de ar. Tá certo? Então, nessa primeira equação aqui, você não tem excesso de ar. Tá? É exatamente a composição do seu oxidante, tá? Então, essa relação molar é o quê? É o quanto você tem de oxidante, que é esse aqui, que é o seu ar,
com o quanto você tem de combustível, que é esse aqui, ó. Então aqui você precisa, na hora que você faz a conta, você precisa de 59,5 kmol de ar para cada quilomol de combustível. Essa é a relação. Aí, para transformar isso em massa, é só você pegar essa relação e multiplicar aí pela relação de massa de ar com massa de combustível, tá? A massa molar, tá certo? Aí você tem quilograma por quilomol, aí você transforma esse quilomol para quilograma, tá? Então, para a gente que é engenheiro mecânico, é mais fácil a gente falar em quilograma do que falar em quilomol. O cara da química, ele vai ter mais facilidade de falar em quilomol do que em quilograma. Provavelmente ele vai ter mais facilidade, porque é uma unidade que ele trabalha com mais frequência. A gente não trabalha tanto com essa unidade, tá? Mas são equivalentes, só precisa fazer essa pontinha aqui, ó, tá? Então a relação mássica, você precisa de 15 kg de ar para cada quilo de combustível. 15 kg de ar de que tipo? Se o ar for daquele jeito lá, tá? Então quando você vê qual que é o filme lá que o pessoal no Velozes e Furiosos, né? Coloca lá o óxido nitroso lá para explodir o motor. Onde que entra aquele óxido nitroso? Entra aqui, ó. E vai entrar aqui, ó. Alguma coisa a mais aqui, ó. Aí você aumenta a quantidade de oxigênio. Quem reage com combustível é o oxigênio. Ele é o oxidante do combustível, ele vai dissociar o combustível. Só que no filme não aparece, não faz nenhuma menção da quantidade de nitrogênio que aparece do outro lado. Só fala que o carro corre mais, né? Mas está gerando mais composto de nitrogênio, pode ser que forme os NOs aqui, aí não é mencionado, mas é uma forma de você melhorar isso aqui. Outra forma é o quê? Você pegar o oxigênio e tacar lá dentro da câmara de combustão. Você está aumentando essa relação aqui, ó. Está aumentando essa relação aqui, ó. Tá certo? E aí, para reagir com combustível, você pode adicionar combustível. Você coloca mais combustível, você tem mais oxigênio para queimar, vamos dizer assim. Então você consegue queimar mais combustível porque você tem mais oxigênio. Tá joia? Assim você aumenta o seu processo de combustão. Então, do jeito que está aqui, ela está a estequiométrica. Isso daí vai acontecer na prática? De jeito nenhum. E é uma relação estequiométrica ideal, mas ela serve como base para você poder comparar o que você tem na prática. Tá certo? Apesar de você não vai conseguir executar uma reação como essa, mas ela vai te servir como baliza. Tá joia? Ela vai te servir como ideal. A partir de lá, você começa a ter as variações devido a que? Eficiência de queima, a composição do seu combustível, a própria composição do ar, sempre vai ter uma certa variação assim. Então, mas ela serve como base para a gente poder comparar o que a gente tem na prática, tá? Então, para isso daqui, ó, a gente vai precisar de uma relação de 15 kg de ar para cada quilograma de líquido. Tá joia? Aqui, ó, então, para queimar 1 kg de octano, eu preciso de 15 kg de ar. Então, aqui você tem essa equação um pouquinho mais simples, e aqui depois você tem um pouquinho mais detalhado. Chega na mesma relação: 15,1 kg de ar para cada quilograma de combustível. A partir do momento que você adicionou agora aquele coeficiente de excesso de ar, que é o lambda, que aí isso depende do seu processo de queima. Se você está queimando isso num lugar controlado, está queimando aberto, se é um combustível líquido, se é um combustível sólido, se é
bico mais eficiente, se não, aí você tem essa variação do coeficiente de ar, né? Agora, adicionando um coeficiente de 1,5, ou seja, 100% do teórico mais um tanto, tá? Então é 150% do ar teórico, tá joia? Então aí agora seus coeficientes alteram. Aí agora que você precisava de 15 ponto alguma coisa, nessa relação aqui, ó, você está precisando de 22,6. A parte de? Então, vamos pegar uma caldeira mais de controle, certo? Como eu falei, a gente está vendo a parte teórica, mas hoje você não faz essas contas, tá? Então a caldeira, você está aqui, ó. O que você tem aqui? Tem vapor, né? Eventualmente aqui você tem ou é condensado, que retorna o seu sistema, ou você tem a alimentação. Só que essa aqui é a linha de água. Tá? Aí você tem o ar e o seu combustível. E aqui você tem os seus produtos. Certo? Vem pegar lá a estimática, você vai ver o seguinte. Aqui, ó, tem um monte de sensor. Sensor de sombra, não sei o que, analisador de gás, tem tudo aqui. Aqui também você vai ter sensores e aqui também. Ou seja, então você consegue montar, é a mesma coisa do carro. Aqui. O carro basicamente tem velocidade, tem a dimensão do ar. Aí nesse caso tem os ventiladores, né? Ventiladores. Aí eles ficam variados, tá? Exatamente. Então aqui, ó, é assim, é igualzinho o carro. Como é que o carro controla lá esse processo aqui, ó? Ele fica olhando a sonda lambda. Tá certo? Por que você tem só a sonda lambda lá no carro? Esse é combustível, ou é gasolina, ou é álcool, tá? Ou é mistura dos dois, ou é GNV, pegar os mais comuns. Tá? Aí nesses combustíveis, como é derivado de petróleo, ou é combustível um pouco mais rigoroso, controle, você tem mais controle no que você tem lá de composição. Então você já sabe exatamente o que vai sair desse lado aqui da equação. Os motores, a partir de emissão de ar, essa válvula, a válvula de emissão de ar, ela é controlada pela sonda ou não? Não, não. Aí então você já sabe mais ou menos o que vai sair aqui, ó. Por quê? A qualidade do seu combustível é mais controlada. É diferente de pegar um barracão. Que um dia está úmido, outro dia não está. Aí no dia que ele está úmido, vai aparecer a água aqui, ó. Desse lado aqui, ó. No dia que ele está seco, parece uma quantidade menor de água. Esse é o problema. Tá? Então você já sabe mais ou menos o que aparece aqui. E dentre as coisas que são variáveis, que pode aparecer aqui, está o oxigênio. Certo? Que normalmente esse oxigênio que aparece aqui, ó, ele vem de onde? Lá no carro, estou falando. Dentro dessa relação ar-combustível. Então, na hora que começa a aparecer coisa demais aqui, está entrando ar demais aqui, ó. Aí começa a aparecer lá. Aí a hora que começa a aparecer alerta lá, não sei o que está vendo. Certo? Na hora que entra combustível adulterado, aí vai alterar isso aqui também. Na hora que apareceu lá alerta lá também. Porque para ele está entrando combustível, na verdade é outro. Então a sonda lambda, vamos dizer assim, seria um fiscal do seu combustível. Seria a entrada de emissão de ar seria algo passivo, né? Não tem nada que o carro, o motor do carro pode fazer para trás, né? Altera do ar a
Não, mas ele inicial a ajuste não é independente das temperaturas? Não, também. Mas, assim, tem os modelos mais antigos, não. Falando desses modelos mais recentes, os modelos mais recentes, por exemplo, você tem o soldador eletrônico, ele regula. Tá? Ele tenta achar o quê? Ou ele vai regular, na verdade ele vai tentar regular isso aqui, ó. É que eu prefiro que o carro é passivo e a caldeira se ativa, que a ponta pode mudar e subir a velocidade. Não, aí você pode. Mas na verdade tem que regular isso aqui, ó, em relação ao combustível. Então, falando no carro, ou ele vai regular a abertura e fechamento do goleiro, tá? Ou ele vai regular o combustível. Aí se altera isso aqui, ó. Quanto que ele tem que regular? Depende do que está saindo aqui. E na caldeira? Mesma coisa. Então na caldeira você tem, só que você não tem só a sombra lambda na caldeira. Por quê? O seu combustível é um pouquinho mais cheio de coisa. Tá certo? E dependendo se for caldeira a gás, aí tudo bem. Caldeira a óleo, que você tem um controle maior. Agora se for caldeira a biomassa, aí não. Como é que na verdade dá qualquer coisa lá? Então ele está controlando aqui. Então você tem aqui o sensor de saída, que vai analisar lá o que é componente que você tem. Certo? E ele fica monitorando alguns componentes chave, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fica monitorando isso aí. Tá? E aí você tem os sensores aqui, ó. Se o sistema identificar que está saindo um componente que não deveria sair, ou está saindo além da conta, aí ele tenta regular aqui, ó. Ou altera vazão de ar, ou altera a direção do combustível. Se for uma caldeira a gás e a óleo, isso aqui é mais fácil. Acho que é um controle mais rápido do que uma caldeira de biomassa. Até porque a biomassa vai tomar mais tempo a queimar. O óleo e o gás é quase praticamente a mesma velocidade do carro. Certo? Mas você tem sensores e atuadores aqui e tem sensores aqui, ó. Então ele fica monitorando isso aqui, ó. O que ele faz com essa informação e com essa informação? Fica fazendo essa conta aqui. Então, deixa eu pegar aqui no finalzinho aqui, ó. Olha só. No finalzinho aqui tem umas equações. Aqui. Esse é esse daqui? Não, não é esse. Não, então é esse daqui. Peraí. Já eu acho que os slides deve estar no outro módulo. Tá certo? Então você tem um sistema que fica monitorando e fica tentando regular. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Isso daqui é um corte de um esquema. Tá? Uma caldeira flama tubular, bem comum, tá certo? Então aqui você tem o ventilador, tá? E aí você tem um bico injetor aqui, ó. Ou a gás ou a óleo, tanto faz. E aqui você tem a chaminé, a exaustão. Então aqui está seu monitoramento de combustão e aqui estão seus atuadores. Então ele fica pegando essa informação aqui, ó. E aí o próprio sistema ele vai regular essa velocidade do ventilador ou vai regular essa velocidade da bomba, se for um combustível líquido, ou abertura e fechamento de válvula, se for um combustível gasoso. Aí fica controlando. Assim, é claro, dentro de um certo limite que ele consegue fazer isso, tá? Mas isso daqui é que ele faz, ó.
Peraí. Vou dar uma travada aqui. Quer dizer, eu queria achar era a equação completa. Eu coloquei nos slides. Onde é que está esse negócio aqui? Que é a equação para cada combustível. Deixa eu ver qual slide que eu coloquei. Aqui é a base de produção, tipos de caldeira. Deixa eu ver se é esse aqui. Então você vai fazer essa conta aí só se for um combustível que você não conhece. Caso contrário, os combustíveis mais comuns você tem a equação conhecida, né? Não tem segredo com a equação. Aí você vai ficar monitorando com aqueles parâmetros da equação. Às vezes todo esse computador dá umas travadas aqui, não pode exigir demais dele, né? Vou achar isso aqui. Só ver se é nesse documento aqui que aparece. Depois na hora que eu menos esperar, eu acho o slide qualquer. Aí vamos lá. Então tem a equação para gás de cana, tem a equação para o GLP, tem a equação para o diesel, tem a equação para o BPF, tá? Então essa informação da equação, ela está dentro do seu sistema de controle da caldeira. Não pode ficar saindo demais na tela para outra, ele embanana aqui. Até agora vocês conseguiram entender? Beleza? Só. Aí, tá. Não respondendo. Aqui, ó. Então nessa caldeira aqui, ó, olha só como que é difícil você controlar, por exemplo, a entrada de combustível. É difícil, né? Olha aí, que aqui é a alimentação de combustível sólido. Mesmo assim, se você tiver um sistema de esteira, rosca, etc., pela característica do combustível sólido, você tem uma queima mais lenta e tal, para você conseguir alterar o comportamento da caldeira é mais lento, né? Então vai demorar mais, você tem que esperar o combustível queimar para conseguir alterar alguma coisa. Aí, ó, o combustível ele demora um pouquinho, diferente de um queimador a gás. Você fechou a válvula, cortou o combustível e já altera o comportamento, né? Vamos deixar então essa parte aqui da entalpia de combustão e a gente vê na aula que vem. Mas é mais esse conceito aí, tá, gente?
11h20 já também, já está na hora. Pessoal, então tá tranquilo aqui? Pode finalizar aqui então? Então, só lembrando que qualquer sistema de controle da caldeira, ele vai estar baseado nos parâmetros. Quais parâmetros? Os parâmetros da equação. Certo? Você não vai ficar fazendo a conta, quem faz é o sistema. Tá? Por isso você paga caro por isso aí. Mas é imprescindível, porque sem ele você não consegue controlar o desempenho dessa caldeira. Não consegue controlar nem eficiência e nem verificar e garantir que ela está funcionando dentro dos parâmetros legais lá ambientais. Tá? E aí a gente vai ver mais para frente que legislação que a gente tem atualmente aí nessa questão ambiental, tá joia? Pessoal, perguntas aí, tranquilo? Até agora não apareceu minha conta, né? Mas assim, na prática mesmo, assim, é importante você saber as contas, tudo, né?